Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? 12h40, estamos no ar com mais um SBT e você. Obrigada pela sua companhia de todos os dias. E olha, o programa de hoje está muito especial, viu? A gente vai falar de dois assuntos importantíssimos. Primeiro, você que tem bebê em casa, tá? Você que está gravidinha também. Ó, a gente vai falar sobre a importância do teste do pezinho. E você sabia que existe o teste do pezinho ampliado? A gente vai conversar sobre isso com a doutora Tami Fagundes, que é geneticista e pediatra, tá bom? Pra gente, ó, ficar com os olhos abertos. Também vamos falar e combater o racismo. Pois é, o SBT abraça essa causa, sim. A gente vai falar do triste episódio que aconteceu essa semana com a Mônica Abrantes, que é representante do Conselho Afro de Rio Preto, que já está aqui com a gente. Primeiro, pra gente começar, eu quero falar com vocês a respeito de tudo isso, né? Caso alguém aí não tenha visto, eu acho difícil, mas, né? Um homem negro foi espancado até a morte por 2 seguranças em um supermercado em Porto Alegre na noite da última quinta-feira. A vítima era João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos. Enquanto ele era agredido, ó, me arrepia, enquanto ele era agredido com socos no rosto e na cabeça, a sua esposa e outros funcionários e também clientes do mercado gravaram a cena, que tá aí circulando na internet, né? Não vou colocar porque tem muita criança que assiste o SBT e você e não merece ver cenas desse tipo. O João morreu no chão do estacionamento. Uma cena de covardia, né, gente? Os agressores estão presos e a polícia está investigando o caso. Bom, alguns dados para a gente ver onde a gente vive. No Brasil, os casos de homicídio de pessoas negras aumentaram 11,5% em uma década, de acordo com o Atlas da Violência 2020, divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública também. Enquanto a taxa de homicídios a cada 100 mil habitantes foi de 13,9, os casos entre os não negros, entre os negros, chegou a 37, de 13 para 37, olha a diferença. Na avaliação dos especialistas que produziram o documento, os números deixam transparecer o racismo estrutural que ainda perdura no nosso país, né? Isso nos ajuda a entender o quanto a gente está distante, o quanto a gente está atrasado, né? Parece um mundo paralelo, né? Onde as pessoas estão morrendo e já é coisa que não sensibiliza mais quase ninguém, né? Como se essas vidas fossem descartáveis. Eu já quero falar com você aí de caso seguinte. Você já sofreu alguma situação de racismo? Gente, isso é muito sério, eu quero a tua participação, ao vivo, 12h42, esse aqui é o nosso WhatsApp, manda pra gente aqui, tá? Fala aí, Mira, eu sofri sim, ó, se você quiser, a gente não fala seu nome, enfim, só passa pra gente o que você já sofreu aí na sua vida, tá? Por ser uma pessoa negra. Vamos conversar com a Mônica? Vamos lá. Ai, Mônica, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa. Que pena a gente precisar fazer programas como esse e ainda discutir um tema que já deveria estar dentro da cabeça de todo mundo, né? Ao mesmo tempo é ótimo porque a gente tem que falar sobre o assunto, mas eu me sinto atrasada, eu me sinto envergonhada, sabia? De ter que falar que ainda temos que combater o racismo, né? Bem-vinda, boa tarde. Muito obrigada, eu que agradeço, né, a oportunidade da gente estar aqui e eu concordo com você. Que bom que a gente pode falar na circunstância em que nós estamos. Sim. E de uma certa forma, de um tempo para cá, conseguindo falar um pouco mais. Mas realmente é uma pena que a gente ainda tenha que falar sobre isso. E veja que ironia, desculpa, né? Você falou a respeito, né, do Beto, né, que a gente até tem chamado assim, na véspera do Dia da Consciência Negra. Sim, sim. Então, né, muito pesado, muito simbólico. Você vai falar que não tem nada a ver? Gente, eu chorei muito quando eu vi isso daí, eu chorei muito, eu fui deitar chorando, né? Eu não tinha lido nada sobre ele, não sabia de soco, não sabia de nada, não sabia de antecedente. Gente, é uma pessoa, é um ser humano. No Brasil não tem pena de morte e a gente não pode matar ninguém. E essa pessoa faça o que ela quiser fazer, a gente nada justifica uma cena como a gente viu, aquela que aconteceu ali de covardia e tudo mais. Ai, Mônica, onde que a gente enxerga o racismo dentro daquela cena? Né? Porque eu penso, nos Estados Unidos, onde queimam-se casas de pessoas negras, é uma coisa direta. Ali foi um racismo indireto, a gente pode dizer assim? Olha, acho que a gente já não está mais podendo falar dessa questão de racismo indireto. E por que eu te digo isso? Nós temos dados
os dados são gritantes. Então, ou a pessoa ignora esses dados, ou a gente pode dizer que tem uma questão de má fé. Não tem muito jeito da gente fugir disso, né? A diferença que a gente tem no nosso país é gritante em relação à população negra e à população não negra. Então, não tem outra forma da gente justificar, a não ser compreender que há uma coisa de base ali que está fazendo essa diferença. Então, por exemplo, né, a gente vai ver na forma de tratamento quando a gente tem uma pessoa negra e uma pessoa não negra. A gente vai ver na forma como a gente fala uma pessoa negra e não negra. A gente vai ver as expectativas que a gente tem quando a gente está tratando com uma pessoa negra e uma pessoa não negra. Então, tudo isso são reveladores, né, dessa construção que é da nossa sociedade como um todo, a respeito de quem é a pessoa negra e de que lugar que deve ser dado para ela. Né? Então, você acha que ali naquele caso, se fosse uma pessoa não negra, não teria acontecido isso? Provavelmente, olha, a gente não pode falar, né? Mas provavelmente a chance seria maior. Basta a gente pensar um pouco, justamente, a gente pensando novamente nos dados que a gente tem, né? Quem, por exemplo, aqui já viu uma cena próxima daquela, por exemplo, com uma pessoa branca, ou ainda, né, com que frequência que a gente vê esse tipo de coisa com pessoas brancas ou não negras e com pessoas negras. Então, por exemplo, você ter uma pessoa da segurança vigiando, você ter uma pessoa tratando a pessoa negra já com uma expectativa de que seja alguém que vai roubar, com olhares diferentes, com tudo isso. Sim. Então, é isso, né? Então, esses dados mostram pra gente que a gente tem uma diferença muito grande e que é sim, né? Que teria sido sim um tratamento diferenciado. E esse negócio que estão falando agora que no Brasil não tem racismo, porque racismo é só lá nos Estados Unidos, e onde lá você não pode andar do lado de negro, você tem lado na calçada certo pro negro andar e pro não negro, e aqui no Brasil não, aqui é todo mundo misturado, e que esse negócio do racismo tá só na nossa cabeça. E o que você diria pra essa pessoa? Exatamente, né? Olha, você vê, eu vou só falar um pouquinho assim, né? Você vê, a gente já teve aqui no Brasil, né, uma ideia muito difundida de que nós vivíamos numa democracia racial, por causa do nosso processo de miscigenação, que na verdade foi também um processo de violência, né? Sim. Porque a gente estava falando basicamente do estupro das mulheres negras e tudo mais, e até de uma tentativa de um embranquecimento do país, né? Então isso que foi de uma certa forma chamado de uma democracia racial. Mas, de novo, eu volto e falo, olha, só tem duas alternativas. Ou é ignorância ou é má fé. Né? Porque se você não consegue olhar os dados que você trouxe resumidamente, do número de mortos no Brasil, do número de mortos jovens, nós estamos, os números os números de jovens negros mortos é número de guerra, né? Eu digo, vou dizer uma coisa, né? Que bom que você chorou quando você soube disso, mas a rigor a gente devia chorar todo dia, porque isso a gente está tendo, né, uma visibilidade, aconteceu nesse mercado, as pessoas tiveram uma certa movimentação, mas os nossos jovens estão morrendo todos os dias e morrendo muito, não é pouco. A gente está falando de um verdadeiro genocídio. Aliás, essa deve ser a nossa preocupação. Então, acho que talvez o nosso primeiro passo é isso, é sair desse processo de desnaturalização. A gente precisa chorar, precisa chorar todo dia pela nossa população. Precisa, e por tanta coisa, né? Por tanta coisa, né, gente? Bom, como é que a gente consegue fazer uma autoavaliação para saber se a gente é racista? Porque é fácil falar, né? Eu não sou racista, imagina, né? Eu até convivo, eu não sou racista, eu até gosto, eu até tenho amigos que são, né? Isso vale para todos os tipos de preconceito, né? Exatamente. Mas às vezes está lá dentro da pessoa e a pessoa não está enxergando, mas ela é. Como é que a gente faz essa autoavaliação sem passar pelas dificuldades e pela discriminação social, né, geral em cima dos negros, que a gente não vai poder, a gente não sentiu, né? E essa pessoa está sentindo. Como ser mais empático e se autoavaliar? Olha, eu diria o seguinte, eu vou puxar um pouco de brasa para minha sardinha, puxa, no sentido, assim, como eu sou professora, né? Então acho que a gente precisa conhecer um pouco mais, né? Então a gente precisa conhecer um pouco mais da história do nosso país, a gente precisa conhecer um pouco da história do movimento negro, a gente precisa entender um pouco mais como a gente chegou até aqui. A gente precisa entender um pouco a respeito desses números, não é? Então, para alguém que fala para mim, não há racismo no Brasil, a gente fala o seguinte, então o que a gente explica disso daqui?
O que não significa é racismo, isso é o quê, daqui? gente? Como é que chama? Que outro nome são essas diferenças que a gente tem? Então, acho que é fundamental a gente procurar entender isso. Acho que um outro teste interessante da gente pensar é nessa linha de não naturalizar, é como a gente trataria, né, a pessoa se ela não fosse negra, ou como a gente está tratando uma pessoa não negra em relação àquele mesmo aspecto, sem ficar com aquele, né, não, mas aí ele fez isso, mas ele fez aquilo, sem aquele processo de toda aquela culpabilização, né, que aliás a gente faz também em relação às mulheres, né, quando acontece algum problema, você fala, mas onde ela estava? Que roupa ela tinha? Mas o que ele fez? O que ele tem antes, né? Que parece que a gente, na verdade, quer justificar atos que, na verdade, são injustificáveis. Ela apanhou, mas ela mereceu. Por aí, não é? Né, ela foi estuprada, mas ela estava na rua. Qual era o comprimento da saia dela, não é? E aí vale também para isso, não é? Quando ele a gente deu um pensa soco no jovem... na cara do segurança, então mereceu morrer. Não é verdade? Gente, não né? é verdade? Outra coisa, né? Eu sei, a gente nem... As coisas estão sendo investigadas, mas uma hipótese... O que foi dito para ele naquele caminho? Não sei, não é? Sim. E, na verdade, dependendo de como as coisas vão caminhar, nós nunca vamos saber, né? O que foi dito ali para que ele tivesse aquele tipo de reação, não é? O que foi que aconteceu ali exatamente. Mas, de novo, acho que isso também é muito importante. Nada justifica aquele grau de brutalidade. Nada. Ou a não ser que a gente tenha essa estrutura racista, esse sentimento racista em nós e que precisa ser combatido. A gente falar de racismo estrutural não tira a nossa responsabilidade pessoal também. Veja, não é uma culpabilização individual, porque a gente está numa sociedade que é racista, mas o outro lado não adianta ele falar, mas é todo mundo assim. Isso não é verdade. Para, né, gente? Daqui a pouco eu vou conversar com a Mônica a respeito das frases que estão embutidas no nosso dia a dia, que tem um cunho aí, né? Um pouco que a gente deve prestar um pouco mais de atenção nelas. Às vezes está no nosso habitual, às vezes, e elas não são legais. Já volto aqui, tá bom? Eu vou conversar agora com a doutora Tami sobre outro assunto também muito importante, que é o teste do pezinho nas crianças, viu, gente? A gente vai te dar uma notícia que, você vai cair para trás, porque eu caí quando a gente estudou isso. Tudo bom, doutora? Tudo bom. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada, viu? A doutora comentou com a gente aqui um pouquinho antes, né, da gente entrar no ar, que teve uma mãe que pediu para usar o formol no cabelinho da filha. Foi isso, Tami? Foi. A gente ainda tem, às vezes, essa questão, né, de mães procurando tirar dúvidas com a gente de produtos que podem ser usados em crianças para alisar o cabelo das crianças negras. Então a gente vê que isso está embutido sim, né? Infelizmente, né? Infelizmente, e aí a gente pergunta, será que foi a mãe ou a criança que teve esse desejo, né? Pois é, né? Aí são os padrões que a gente vive e que são péssimos, né? Não tem jeito. Bom, mas a doutora tá aqui, isso foi só um comentário, ela tá aqui para falar sobre o teste do pezinho. Aquele teste que se faz logo que o neném nasce. Então vamos começar bem do comecinho, doutora. O que é o teste do pezinho? Bom, o teste do pezinho é um teste de triagem neonatal, né? Existem vários testes de triagem neonatal. Esse é o teste que colhe um pouquinho de sangue do pezinho, como a gente tá vendo aqui. Vai aparecer para vocês aí em casa a imagem. É aí, Isso, é feito uma punção com uma lancetinha bem pequenininha, de mais ou menos aí uns 2 milímetros. Ele dói um pouquinho, mas é uma dor que vale a pena, né? Porque aquelas gotinhas de sangue, né, elas são colocadas num papel de filtro, como a gente está vendo aqui, e depois ela vai para o laboratório para ser avaliado, né? Então, esse exame, ele vai detectar doenças, né, congênitas, a maioria delas são genéticas, né? Que vão ter sequelas aí irreversíveis se não tratadas a tempo. Então, esse é o grande ponto do teste do pezinho. O teste do pezinho, ele tem que ser coletado entre 48 horas e 5 dias de vida da criança, que é quando a criança teve já a exposição ao leite materno ou à fórmula infantil. E aí a gente consegue ver como é que está o metabolismo dessa criança, porque esse teste ele é bioquímico. Então ele vai dosar substâncias, né, hormônios, enzimas, substâncias que essa criança tem ou não alterado. Entendi. Né? Esse teste, Mira, ele geralmente é feito nas maternidades, né? Um pouquinho antes do bebê ter alta, já é colhido ali, mas em todo o Brasil isso não acontece. Eu posso dizer que ele é obrigatório ou ele já é de praxe, ele né? Ele é obrigatório. O SUS
tá dentro da cobertura e tudo mais. Nasceu, já faz. Isso, ele chegou no Brasil na década de 70, cobrindo apenas 2 doenças, que era o hipotireoidismo congênito e a fenilcetonúria. E a partir de 2001, ou seja, há 19 anos, ele agora é o Programa Nacional de Triagem Neonatal e ele é obrigatório, ele é um direito da criança, né, em todo o território nacional. A questão é que em alguns lugares do Brasil, ele é feito já na maternidade, antes do bebezinho ter alta. E em outros lugares, como alguns estados, Mato Grosso, depende do lugar, a mãe tem que ir até o 5º dia de vida no posto de saúde para estar coletando esses... Por um acaso, a mamãe lá em casa agora tá arrancando os cabelos porque o neném tem, sei lá, um mês e pouquinho, e ela viu que não foi feito esse teste por algum motivo. Queria saber se ainda dá tempo de fazer e por que tem que ser só até o 5º dia por causa das substâncias que você falou lá, ou ainda dá tempo da mamãe correr e fazer? Então, dá tempo. O problema é que, assim, quanto mais passa o tempo, Mira, maior é o risco de complicações e sequelas nessa criança, né? Então, hoje a gente vive no Brasil a medicina preventiva, né? Não a medicina curativa. E nesse caso, são doenças genéticas, a gente não tem como preveni-las, mas a gente tem como prevenir as sequelas fazendo o tratamento adequado. São doenças tratáveis. Tratáveis, ou seja, a gente muda a dieta, a gente dá enzima para a criança, ou seja, a gente consegue dar o hormônio, consegue reverter esse quadro já no começo da vida da criança. Tem que pensar que muitas dessas doenças podem aí ser graves para o resto da vida dessa criança, não é? Deixar sequelas gravíssimas, é exatamente isso. Então, o que você tem que fazer? Nasceu, já tem que pensar nesse teste, tem que perguntar na maternidade se ele foi feito, onde você teve o nenê, você já pergunta, tá? Ou então, não tá com condições, teve ali, já avisa alguém que estiver com você, marido, mãe, tia, já avisa para fazer esse teste. Diferente, gente, daquele outro que pinta o pezinho da criança com aquela tinta e coloca no papel. Esse aí não é o teste do pezinho, é bom a gente esclarecer, né, Tami? Isso, e as mães sempre perguntam, né? Por exemplo, eu tô na consulta e pergunto, posso ver o resultado do teste do pezinho? E a mãe mostra esse carimbo, porque ele vai na fichinha do bebê, também, né? E eu falo, não é esse. Esse aqui é um carimbo de identificação, ele é mais, assim, uma questão burocrática, até uma recordação, né, Mira? Mas não é isso, gente. O teste do pezinho é mesmo esse furinho que é feito na região do calcanhar da criança, que é uma região bem vascularizada, de fácil acesso, que é essa punçãozinha que ela é feita ou na maternidade ou no posto de saúde, entre as 48 horas e o 5º dia de vida. Esse é o tempo ideal de coleta. Então, como a gente estava falando aqui, a gente vive a medicina hoje preventiva, prevenindo sequelas, tá? Então, aqui tempo é neurônio. Eu costumo falar isso porque tempo é neurônio. Na cardio a gente não fala tempo é músculo, que é o coração. Então aqui na genética, na pediatria, na neuro, tempo é neurônio. Por isso tem que fazer rapidinho. Agora é o seguinte, depois a gente vai conversar aqui sobre quais são as doenças que esse teste do pezinho, ela ajuda a identificar, ele ajuda a identificar. Por quê? Existe o teste do pezinho ampliado. E aí é que eu falei pra vocês que eu me assustei, porque é muito diferente o que um testa e o que o outro testa. Isso pode fazer total diferença na vida do seu filho, tá? Então a gente já vai conversar sobre essas doenças daqui a pouquinho. Combinado? Combinado. Agora, hoje é terça-feira. Doutora, a gente faz um quadro aqui que chama Real ou Farsa, onde a gente pega um vídeo da internet e aí a gente faz ao vivo aqui pra ver se ele é real ou se ele é farsa. Vamos ver o que eu vou fazer hoje.
Vocês viram quanta praticidade e importância tem a gente fazer esse nosso copinho de plástico? Não é verdade? Que você vai guardar na bolsa, reutilizável, salvar o planeta e tudo mais. A gente vai ver se vai dar certo daqui a pouquinho, tá bom? Agora tem um recadinho pra você, ó. Ó, quanta coisa boa, bonita e cheirosa aqui. A Toda Cosmetics é uma marca inovadora, com qualidade profissional e preço justo, gente. Ó, a indústria está há mais de 10 anos no mercado profissional e no varejo. E com toda essa experiência, aliam tecnologias avançadas com o melhor da nossa natureza. Tudo que ela pode oferecer pra gente de bom. Assim, eles conseguem tratamentos com alto desempenho, segurança e qualidade. O maior diferencial é a utilização de ingredientes que trazem um verdadeiro tratamento de beleza sem agredir ou prejudicar o meio ambiente. Inclusive, eles são totalmente contra em testes em animais, viu? Extratos naturais estão presentes em diversas linhas, como a manteiga de murumuru, manteiga de karité, óleo de macadâmia, de ojon, de patauá, que trazem resultados imediatos e simplesmente fantásticos. Eles contam com uma equipe de profissionais completa, técnicos para testar e aprovar os produtos, marketing para auxiliar os parceiros na divulgação e logística e também para despacho imediato da mercadoria. Gente, o desejo é superar as expectativas do mercado e inovar sempre, né? Trazendo produtos assim, ó, de alta performance, que atendem às especificações da Anvisa com o melhor da nossa natureza. Ó, eu quero que você conheça a linha todinha e aproveite, tá bom? Toda Cosmetics, que você vai ficar toda depois que você usar. E ó, você sabe o que são expressões de cunho racista? Não sabe? Pois é, daqui a pouco a gente vai discutir sobre isso e você vai ver que ele tá no nosso dia a dia, tá? No próximo bloco. Já voltei 1h03 e hoje a gente está falando a respeito do combate ao racismo. Eu quero receber o teu WhatsApp aí. Me conta se você já sofreu alguma discriminação em algum lugar, como é que foi? Conta pra gente aqui, tá? Hoje é o dia da gente tocar o dedinho na ferida ali pra gente expor tudo isso e quem sabe melhorar essa situação. Antes disso, tem Saúde Cap da semana chegando pra gente concorrer a muitos prêmios. Olha lá, confere comigo, no primeiro, no segundo e no terceiro sorteio tem R$5.000 em cada um deles. Depois, no quarto prêmio, tem 250 mil pra você concorrer. E tem ainda o Super Giro, com 30 chances de ganhar R$1.000. Então, presta atenção, quem mora em Prudente, Araçatuba, toda essa região não pode perder. Compra já o seu título, ceda o direito de resgate para ajudar o Hospital Regional do Câncer de Prudente e depois você acompanha o sorteio que acontece domingo, dia 29, tá bom? Boa sorte para você aí de casa. Tô batendo um papo com a Mônica, né? Que ela é representante do Conselho Afro aqui de Rio Preto. E, Mônica, você sabia que essa semana passada nós mostramos aqui, eu recebi um oftalmologista, amigo nosso, Dr. Jorge Dias, e ele foi dar uma dica de como colar uma fita micropore por cima da máscara para não embaçar o óculos, né? E aí, eu achei muito legal, ele cola aqui assim a fita, tudo bonitinho. Mas a questão não é essa, a questão é que ele pegou a micropore e eu peguei na mão a micropore e eu mostrei pra televisão, pra quem não conhecia, e eu falei, olha só, essa micropore aqui é cor de pele. E na hora eu não percebi. Eu fui perceber depois, inclusive peço perdão, porque estava incluso, né? Está incluso no nosso dia a dia. E isso é uma expressão de cunho racista. Por quê? Por que cor de pele? Então é só a minha cor de pele que existe? Que a fita ela é bege, né? Então, quer dizer, é a minha cor de pele, não é a sua cor de pele, não é a dela cor de pele. Então, são coisas que estão incluídas no nosso dia a dia, enraizadas e que não são mais legais da gente manter. Devemos prestar mais atenção nisso? Sem sombra de dúvida, não é? E é essa a ideia. Eu acho que quando a gente também vai falando um pouco mais a respeito disso, acho que essa é uma esperança que a gente pode ter, né? Que essas coisas vão ficando um pouco mais evidentes, não é? Cor de pele de quem, né? Mesmo porque negros e negras são mais de 50% da nossa população. Então, do que a gente está falando? Exatamente. Né? Então, é isso. Não tem a cor de pele. E a gente vai te mostrar agora outras formulazinhas aí, palavrinhas que estão aí, ó. A cor de pele é uma delas que já está aparecendo aí. Você não tem que falar a cor da pele, né? Não existe isso. Existe a sua cor, a minha cor, a cor de todo mundo. Outra expressão, ó, que dizem muito, negro tem que sofrer mesmo.
né? Pesado, a gente né? ouve muito isso, né? Chato, muito. né? Chato não, pesadíssimo, Deus, não tem é? que sofrer mesmo. Gente, cadê a empatia? Cadê o amor ao próximo? Cadê tudo, né? Nessa hora, meu Deus. Exatamente, né? Então, que fala é essa, né? Você está falando de uma outra pessoa Quem que sou eu? O destino dela é o sofrimento, né? Quer dizer, do que você está falando? E né? tem que prestar atenção porque você fala assim, ai, Mira, eu não falo isso não. Começa a prestar atenção. Que às vezes, sem querer, sem a maldade, às vezes a gente fala porque isso está embutido no nosso dia a dia. Vamos ver o que mais. Olha lá. Essa eu escuto muito. Serviço de preto. É quando terrível. dizem que o serviço foi mal feito, Exatamente, é isso, Mônica? Olha exatamente. que horror. Então, aí acho que a gente volta também naquela ideia, né, que a gente estava falando antes, dessa expectativa negativa, de uma construção negativa a respeito de uma população, não é? Da população brasileira, nós estamos falando de nós mesmos, não é? Então, essa ideia, então ela é terrível, né, de falar assim, então quando eu tenho um serviço mal feito, eu estou fazendo esse tipo de referência. Exatamente. Eu quero deixar claro aqui, né, que todos do SBT repudiam todos esses tipos de frases, tá? Porque às vezes você ligou a TV agora, você está pegando essas frases fora de contexto e ainda pode entender de uma maneira equivocada. Vamos ver o que mais? A coisa tá preta, Mônica, a coisa tá preta. Essa... se ouve muito, né? A coisa tá preta. Veja, então, de novo, né? Porque a gente vai associando tudo que é relacionado ao preto com alguma coisa que é negativa, né? Então, se a coisa tá ruim, a coisa tá preta, Olha né? só. Agora, eu penso uma coisa assim, né? Pra gente pensar, talvez alguém que tá ouvindo, falando, mas isso é só uma expressão, é sem maldade. Tá, eu acredito, né, que você talvez, espero que daqui para frente a gente até saia pensando nessas coisas. Mas é assim, e também não é, o ao contrário também vale, não é porque a partir de agora você vai parar de falar isso, de que essa questão está desconstruída, nem para você e nem para a nossa sociedade toda, né? Mas a ideia é que quando a gente vai construindo essa ideia o tempo todo. Então, é na nossa fala, é nos lugares que a gente vê, é na forma como a gente trata o outro, por exemplo, no pensamento, no julgamento, na expectativa que eu tenho e que aí eu vou tratando como a ponto de eu achar que não, é assim mesmo, que tem que sofrer, que isso é um negativo que eu nunca percebi, né? Então, é isso, né? A gente vai construindo essa ideia equivocada o tempo inteiro e desde as pequenas coisas, né? Exatamente. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, dessas frasezinhas, se você pensar direitinho, ou são frases para serem abolidas, ou são frases para você mudar. Em vez de a coisa tá preta, a coisa tá feia, a coisa tá ruim. Exato. Existem muitos outros adjetivos para serem usados, né? E adjetivos corretos. Vamos ver o que mais? Vamos ver mais uma frase? Tá chegando o WhatsApp, ó. Vamos ver. Olha, mercado negro. Eu acho que você comprou isso aí no mercado negro. Significa o quê? Você comprou ilicitamente. Você comprou debaixo do pano, fez rolo. Você reforça de novo, né? Tudo que está em relação ao negro é uma coisa ruim, errada. Uma coisa errada, uma coisa que está errada, que vai o tempo inteiro construindo dessa maneira. E você, em casa não tinha pensado nisso ainda, né? Pois é, a gente trouxe verdades. Vamos ver o WhatsApp aí, olha. Quem está participando do programa com a gente hoje, quem está mandando no seu número, nosso número aí, é a Ivete Nascimento Monge de Araçatuba. Boa tarde, sou professora e já ouvi frases preconceituosas. Por exemplo, chegou uma professora que mais parece uma cozinheira. Meu Deus, Ivete! Poderia ser sim uma cozinheira, com o maior orgulho. Todas as profissões têm seu valor. Exatamente. Olha só, quanto preconceito está embutido aí. Ivete, obrigada pela tua participação. Sinto muito por você ter ouvido isso. Espero que quem falou esteja assistindo ao programa agora e esteja com vergonha. E eu te pergunto, né, o que é parecer uma cozinheira? Então... Né? Não é? O que é parecer uma cozinheira? E aí a gente vai ver um outro reflexo, que é o seguinte, são os lugares onde a população negra está, não é? Então você fala, o lugar é o da cozinheira, não é o da professora, não é o da médica, não é o da professora universitária. Então quais são esses lugares? Não é da chefe de cozinha. Exato, perfeito, não é do auxiliar de cozinha. Exatamente, né? É sempre rebaixando. Exatamente. Então a gente vai vendo nesse sentido. Tá, tem mais um WhatsApp que chegou e a pessoa pediu para não se identificar.
tá? Então, vamos falar aí, respeito a você, obrigada pela sua participação. Eu já sofri racismo de uma pessoa na sala de aula e o professor não fez nada e todo mundo deu risada de mim. Por favor, não fale meu nome. Perfeito. Eu não consigo comentar que eu vou chorar. Então, eu penso, acho que a gente tem que olhar para isso, sim, não é verdade? Dois aspectos, né? Na escola, que é o lugar da formação, né? Sim. Então, até vou dizer, não é uma questão de crucificar o professor, não. Mas que, na verdade, nós precisamos estar atentos, sim, como professores, sim. E precisamos, sim, fazer alguma coisa. Uma fala que tem sido dito muito ultimamente, que é o seguinte, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista. E antirracista sim. Significa o seguinte, que você tem que ter ações que vão contra o racismo, que é mais do que, eu não sou aquela história, eu tenho amigo preto, que é um negócio assim, falar, não, a gente tem que tomar. Se a gente está dizendo e está assumindo que a gente tem um racismo na nossa sociedade que é estrutural, vão ser as ações que vão mudar. De todo mundo que vão mudar isso. Você lembra lá no episódio dos Estados Unidos, queria falar duas coisas do episódio dos Estados Unidos. Uma coisa é o seguinte, não sei se você lembra que tem uma cena muito interessante, que são as mulheres brancas fazem uma corrente de proteção para os manifestantes. Sim. Isso é muito simbólico, sim. Né? Porque a questão do racismo não é uma questão só dos negros, é da nossa sociedade. E ela não vai ser vencida só com a gente. É claro que somos nós que sofremos, é claro que esse protagonismo nessa luta tem que ser nosso, mas ele não vai ser vencido sozinho. Não. E a outra coisa que eu queria falar um pouco também, e aí puxar um pouco a nossa orelha, né, como povo brasileiro, né? Nós choramos pelo Floyd, nós fizemos a manifestação lá dos Estados Unidos e tudo bem, né? Aquilo foi brutal. Mas nós temos aquilo acontecendo aqui todo dia, todo dia. A toda hora. A toda hora. É que aquilo então nós precisamos sim. Nos manifestar, nós precisamos sim, não só colocar na rede que eu lamento, precisa ser mais, nós precisamos ter ações sim que vão nessa direção da nossa indignação, né, de que isso não pode acontecer. Isso daí é que eu quero saber no próximo bloco. O que nós podemos fazer, instalar no nosso dia a dia, na vida prática, no que a gente pode fazer, como que a gente deve pensar e como que a gente deve passar isso para frente. E também falar um pouquinho das novas gerações. Perfeito. Será que isso vai mudar? Você acha que vai mudar? Vamos lá. Vou falar do teste do pezinho também, que eu tô numa preocupação com essas crianças, gente. Uma preocupação, sabe por quê? Por causa do teste do pezinho ampliado, que eu não sabia que existia. Se eu tivesse um neném hoje, eu estaria preocupadíssima com isso, doutora Tami. A gente falou do teste do pezinho normal, aquele que é feito na maternidade, que o SUS paga e tudo bonitinho. Aí, tá na tela, as 6 doenças que são detectadas, que podem ser detectadas por esse teste, é isso? Isso. Então, assim, hoje no Brasil, né, a gente tem aí o teste do pezinho pelo Programa Nacional de Triagem Nacional, de triagem neonatal, cobrindo essas 6 doenças, né? Então, são as hemoglobinopatias, anemia falciforme, né, talassemia, hipotireoidismo congênito, hiperplasia adrenal congênita, fibrose cística, deficiência de biotinidase. Todas elas podem deixar sequela na criança? Todas elas vão deixar. Né? Tá. E todas têm tratamento também. Certo. Né? A gente vai ter, acho que a próxima imagem é a listinha do teste pode básico. Colocar no ar aí pra gente dar uma olhadinha quais são elas. Porque o teste básico são essas 6 aí, que tá passando agora, né? Que você falou bonitinho. Essas 2 primeiras, Mira, são as que foram a fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito foram as primeiras, né? Porque eles começaram a ver as sequelas nessas crianças, né? Então, a maioria das sequelas dessas doenças são neurológicas. Entendi. Então, as crianças começam a ter atrasos no desenvolvimento, são aquelas crianças que não firmam o pescocinho, que não sugam. Ou seja, detecta ali logo que é bem bebê, com poucos dias, para que seja tratado e para que essas sequelas sejam minimizadas. Minimizadas. A gente consegue aí ter uma criança com vida normal. Você tá brincando? Olha isso. Normal. Se é diagnosticada, há tempo. Agora tem uma questão, Mira, é o seguinte.
As mães, elas são avisadas a procurarem, né, a unidade de referência para saber o resultado do teste com cerca de 15 dias de vida. Quando o teste tem alguma alteração, o próprio centro de referência entra em contato com a mãe. Certo. Então, a mãe, ela tem a obrigação de deixar os contatos atualizados, para que esse centro de referência possa entrar em contato com ela. Certo. Porque o teste é feito, em alguns dias já sai o resultado. Certo. Então, se tiver alterado, eles já entram em contato, o tratamento já é instaurado e a criança tem... minimiza aí as sequelas, né, de forma assim bem importante. Agora que vem o problema. 6 doenças no teste do pezinho gratuito. E existe agora o teste do pezinho ampliado. Existe agora não, sempre existiu, não sei desde quando, mas existe. Nesse daí a gente vai colocar na tela para mostrar para você aquela outra, se puder pôr onde tem os dois, a doença do pezinho que são 6, isso, obrigada. E agora, ó, a do ampliado são 53, até 53, é isso que eu tô vendo? Quase 5 vezes mais? É isso. Meu Deus, mas esse teste, a gente já vai falar para vocês que ele não é coberto pelo SUS, mas ele também não é impossível de se pagar. Você pode, inclusive, pedir aí no seu chá de bebê um valor para suas amigas, para sua família, para você fazer esse teste. Isso, é tão importante a gente falar disso ainda na gestação, sabe, Miriam? E nem todos os pediatras têm essa oportunidade. Então eu jogo aí para os obstetras, para os ginecologistas, porque a mãe às vezes não passa por essa consulta do pré-natal com o pediatra, com o médico geneticista. Para quê? Para ser informada que existe esse teste. Esse teste custa em torno de 300 a 400 reais, dependendo do laboratório. Ele vai detectar todas essas doenças tratáveis. E se for diagnosticado a tempo, a gente salva essa criança. A gente minimiza as complicações. É uma criança que vai ter vida normal, que vai andar, que vai falar, Mira. Então isso a gente precisa, né, ter consciência, uma informação importante. E eu peço para você passar para frente essa informação. Você que está assistindo ao programa, lembra aí das suas amigas que estão grávidas ou quem está pensando em engravidar, né? Para falar já, para colocar isso dentro aí do combo, né? Que vai precisar comprar do chá, vai precisar do carrinho, vai precisar da fralda, vai precisar de tanta coisa. Já inclui isso aí também. Vai precisar do teste ampliado. A gente não está aqui fazendo propaganda, não. A gente está falando aqui, gente, de prevenção, de saúde, de prevenção. E assim, é uma coisa que não é tão cara, né? A gente compra coisas muito mais caras para o bebê, né? Vai e faz o chá de fralda e nem pensa nisso, que pode mudar a vida da criança. Exatamente. Imagina só quantas crianças hoje, né, que já têm aí os seus, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos de vida e tem que viver presas para o resto da vida delas, as sequelas. E você imagina a cabeça dessa mãe, desse pai, pensando agora que poderiam ser diagnosticadas logo no início. Então, gente, se tem essa chance, a gente tem que fazer. Mira, eu posso contar uma experiência que eu tive? Então, alguns tempos atrás, né, alguns anos atrás, eu trabalhava na Santa Casa de São Paulo e chegou um bebê com 11 dias de vida no pronto-socorro. O bebezinho foi submetido ao teste básico e depois ele começou a apresentar moleza, não queria mamar, ficou muito sonolento, molinho. A mãe levou no pronto-socorro. Quando a gente avaliou ele realmente estava muito amuado, né? Não estava conseguindo se alimentar e tinha várias alterações hepáticas no fígado, né? E aí me ocorreu uma doença que chama galactosemia, que está no teste ampliado e não está no teste básico. E essa criança foi submetida ao teste básico, já estava com 11 dias de vida e claro que ninguém entrou em contato. Sim. Por quê? Por quê? E aí nós pedimos o teste, nós pedimos a ampliação do teste do pezinho e veio o diagnóstico de galactosemia e a gente fez esse diagnóstico com 13 dias de vida. E a criança teve a chance de deu receber tempo tratamento. Ainda? Ai, que bom, eu já estava achando que não tinha dado mais. Então deu? Deu, porque com 13 dias de vida é mais ou menos o tempo limite para não ter lesão do cérebro. Certo. Porque a criança não consegue metabolizar a galactose, que é um açúcar que está no leite. Então, gente, se você tem bebê novinho aí, se você tem bebê novinho, tá 1 semana aí na sua casa, ainda dá tempo então de fazer, né, doutora? Pede emprestado para alguém.
alguém aí, pede um presente pro vô adiantado, de Natal, alguma coisa assim, e vamos gastar essa grana em coisas que realmente precisam, que podem salvar a vida do neném, né? Ah, Mira, mas meu filho não tem nada, ele tá bonzinho e tal. Não são todas as doenças que vão apresentar sequela em poucos dias, né? Tem umas que vão demorar um pouquinho mais. Vão demorar um pouquinho mais. Geralmente, Mira, essas crianças, elas chegam no nosso consultório com 5 anos, 1 ano, quer dizer, já estão com sequela, já não andam mais. Até ia comentar a questão do racismo, viu? Que a gente tem da medicina, as próteses, as órteses, geralmente são bege. É verdade. E aí você estava falando do micropóreo, eu pensei no band-aid, né? Várias coisas também que não tem nas outras coisas. Isso porque é mais de 50%. Deveria ter, né? A gente deveria, o não branco poderia não ter, né? Exatamente. Então, quer dizer, e as crianças especiais geralmente precisam, né? Dessas órteses e próteses. E elas não têm a cor da pele delas, né? Exatamente. Obrigada. Fica aqui com a gente, que ainda tem bastante bate-papo, mas eu gostei muito de ter dado esse alerta aí para as mamães em casa, né? Para as futuras mamães, principalmente aí, que é importantíssimo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Ai, que gostoso, né? Poder passar informação boa. E também passar notícia boa, sabe por quê? Chegou a oportunidade que você tanto esperava, gente. Aqui, ó, Residencial Vila Dubai. Agora você vai construir na melhor localização do Rio Grande, em Guaraci, com infraestrutura completa. O Residencial Vila Dubai conta com uma vasta área verde de lazer, tudo para melhorar a sua qualidade de vida e da sua família. Gente, um loteamento planejado com lotes de 220 a 300 metros quadrados, residencial e também comercial. Totalmente planos, a partir de R$ 35 mil à vista ou financiado direto com a incorporadora, tá? Com uma pequena entrada, super facilitada e parcelinhas mensais que cabem no seu bolso, ó, a partir de R$ 355,51. Gostou, né? Em até 180 meses para você pagar, sem consulta ao SPC Serasa. Vamos conhecer? Prontinho para construir, né? Somente uma incorporadora com a qualidade do Vila Dubai Empreendimentos Imobiliários poderia oferecer tudo isso em um único loteamento para você. Então faz o seguinte, entre em contato com eles agora pelo telefone que eu vou te falar, já anota direitinho, 17 99142 3951 ou no 17 98182 3208 e se informe, tá bom? No próximo bloco tem Real ou Farsa e eu volto já já, não sai daí. Já tô de volta, eu quero te contar que chegou tanta novidade na Lessobis que, ó, se eu fosse você, eu corria pra lá, aqui em São José do Rio Preto. Dá uma olhada na minha sandalinha, combinando com a minha blusa da Malis, linda, não é, gente? Olha esse salto, adorei, adorei. E a cor, então? Demais, né? Tem essa daqui e tem muitas outras lá na loja esperando por você. Os preços estão incríveis, vale a pena. Sempre tem promoção legal, tá? Lessobis aqui no Rio Preto Shopping, aproveite. E tem também Saúde Cap para a gente ganhar um din-din essa semana, concorrer a um monte de prêmios. Olha lá, primeiro, segundo e terceiro sorteio são R$ 5 mil em cada um deles. Depois, no quarto prêmio, tem 250 mil para você concorrer. E ainda o Super Giro, com 30 chances de ganhar R$ 1.000. Então presta atenção, quem mora em São José do Rio Preto e região, você não pode perder de jeito nenhum. Compre o seu título, ceda o direito de resgate para ajudar o Hospital de Amor e acompanhe o sorteio que acontece dia 29, tá? Boa sorte para vocês. Real ou farsa, imagine você numa floresta, morrendo de sede e você não tem nada para beber. Você precisa de um copo, você não tem esse copo. A gente vai aprender a fazer um copo, porque na floresta você não vai ter copo, mas você vai ter tudo que eu vou te mostrar ali para você mesmo fazer o seu próprio copo. Olha lá.
Então vamos lá, meu amigo, se você não tem nada para fazer como eu, pegue alguma coisa aí na sua casa para fazer, vamos fazer esse real ou farsa junto, depois você me fala se deu certo, né? Porque se você estiver numa floresta sem copo, pelo menos uma garrafa, fita, tesoura, tudo você vai ter que ter, né? Ai, tá aqui. Essa aqui eu bebi logo de cedo para poder trazer para cá e vamos começar. A pergunta que não quer calar, como é que você vai desgrudar esse copo da garrafa? Mira, uma coisa importante. A parte melequedinha, ou melecadinha, adesiva, você vai pôr por fora. Tá? Ó, aqui que tá melado, ó. Então você vai pôr por fora. Não é fácil. Não é fácil construir o próprio copo. Ah, meu Deus. Peraí, calma, vai dar certo. Filizola é só a primeira volta que ela é mais difícil. Mas... Nossa, gente, é horrível. Jesus amado. Meleca pra fora, hein? Não vai esquecer. Depois você não arranca nunca mais a garrafa. Agora eu peguei o jeito. Agora eu peguei o jeito. Ai, deu medo agora. Tá certo. Aí você escolhe se você quer um copo de cerveja, se você quer um copo de água. Você pode fazer de vários tamanhos. Pronto. Agora, vocês confiam nisso? Vocês confiam mesmo em mim? Acho que sim. Agora você vai fazer o contrário. Agora é a parte adesiva para baixo. Não, eu vou fazer essa parte aqui agora. Ai, é para fora ainda, gente, é para fora ainda. Desculpa, errei. Ai, meu Deus, não vou conseguir tirar nunca mais. De novo. É para fora ainda. Ai, Senhor. Cada uma que essa produção me inventa. Você sabe por que que eles fazem isso, né? Porque eles gostam de dar risada da minha cara. Aí eu não vou achar essa ponta agora nunca mais. Gente, não vai dar certo esse trem. Nunca mais vou achar essa ponta agora, achei. Vamos lá, Mira, seja inteligente. Cortar. Ai, pra fora ainda. Ai, ainda bem que eles estão me salvando aqui, me lembrando. Ah, eu acho super legal. E sabe o que eles estão falando no meu ponto ainda? Acelera! Acelera, não vai dar tempo. Vai, Mira, acelera! Acelera. Agora você se vira aí com o tempo, Rodrigo. A gente vai ficar aqui, liga pro Silvio. Vamos invadir a grade de São Paulo. Liga lá pra eles, fala, Mira tá fazendo um copo. Não dá pra gente entregar o programa a tempo. Não consegue, né? Consigo sim, patrão. Ai, tá saindo, graças a Deus. Só fiz um teste, calma, vocês gelaram agora, né? Agora sim. Ai, você vai fazer do outro lado. Estão tudo rindo de mim aqui, gente. Me ajuda, gente. Vocês aí de casa, poxa. Eu vou ter o meu copo, eu não vou dar pra ninguém. Eu vou beber água no meu próprio copo. Vocês são todos cinegrafistas, estão dando risada. A Mônica lá dando risada. Todo mundo rindo da minha cara. Vê se eu faço eu. Tá bom, né? Dá pra beber tudo que você quiser nesse copinho lindo. Vai se dar uma apertadinha. Precisa fazer melhor, tá? Ó, ficou grudado aqui ainda, mas daí você passa por cima bonitinho. Não brinque com uma mulher com uma garrafa na mão. Errou! Errei, é?
Chora, neném. Chora. Agora fala que eu não consigo. E ele tá me acelerando. Vai, põe água. Põe água. Eu pus a pá de baixo. Para de agorar meu copo. Servidas? Obrigada. Gente, é um gosto de plástico, um cheiro e com goteira, ó. Mas a goteira é porque eu não fiz direito. Se você fizer direito, vai dar certo sim. Né? Isso que eu dou pra você, tá, Mônica? Um brinde do SBT e você pela participação. Obrigada. A doutora leva a garrafa, você leva o copo. Muito obrigada. Ai, meu Deus do céu, limpar essa bagunça que eu fiz aqui no intervalo e eu volto já já, tá bom? Eu sei que você gosta de música boa, então, pessoal, fique atento, porque vem aí o festival de lançamento do Café Ruiz Coffee Brasil. Os melhores shows do sertanejo para você acompanhar aí da sua casa. Dá só uma olhada. Vem aí o festival de lançamento do Café Ruiz Coffee Brasil. Os melhores shows do sertanejo para você acompanhar aí da sua casa. Os Brutos, Carreiro e Capataz. Nos braços de um canalha eu perdi a paz e a minha saúde. Zé Henrique e Gabriel. Encaixou, seu beijo tão perfeito encaixou. Tudo bateu e combinou. Paula Matos. Tantos sorrisos por aí, você querendo o meu. Tantos olhares me olhando e eu querendo ser. E Jorge Henrique Rodrigo. Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou... Diretamente de Piuí, Minas Gerais. No dia 12 de dezembro, a partir das 19 horas. Realização Ruiz Coffee Brasil, SBT Music e BR8 Music. Já anota aí, ó, no dia 12 de dezembro, a partir das 19 horas, a realização é Ruiz Coffee, SBT Music e BR8 Music, ok? Bom, infelizmente, vamos dizer assim, eu tô recebendo o WhatsApp de gente contando a sua história aí de preconceito, de racismo. Vamos colocar no ar, por gentileza, ver quem que tá participando do nosso programa hoje. É a Terezinha. A Terezinha, ela é de Braúna e ela fala assim: boa tarde, Mira. Sou negra assim com muito orgulho, mas as piadinhas nunca deixaram de existir. Ouvi muito aquela frase horrorosa: quando o nego não caga na entrada, caga na saída. Desculpe, é hora de almoço, mas essa frase, infelizmente, realmente é muito falada, né, Terezinha? Como... Ai, meu Deus do céu, não dá nem pra entender um negócio desse. Obrigada pela sua participação. Tem mais WhatsApp? Ah, meu Deus, vamos ver. Quem mais sofreu aí preconceito, racismo e tá com a gente aí nessa luta? A Priscila de Mirassol. Mira, eu sou morena e o meu esposo é loiro de olhos claros. E meus filhos também. Um dia andando na rua com eles, uma pessoa na rua perguntou se eu era babá. Nesse tempo não percebi que se passava de racismo. Pois é. Priscila, sinto muito, viu? Sinto muito mesmo. Tem isso também, né, Mônica? Tem. Nem percebe na hora. Exatamente. Depois, a hora que cai a ficha. E você vê que a ignorância não nos protege, É né? a cozinheira, é a babá, é a auxiliar. Porque é esse o lugar, não é verdade? Cargos baixos. Exatamente. Meu Exatamente. Deus do céu. O que a gente pode fazer, pessoas não negras, para ajudar na causa no dia a dia? Estou falando de ações práticas, Mônica. Não é só botar assim uma palavrazinha no seu Instagram, que vidas negras importam, ok? Pode pôr também, é válido. Mas o que mais a gente pode fazer? Olha, eu diria o seguinte, que cada um tem que atuar no seu próprio quintal. Então, por exemplo, como é que você está criando os seus filhos? Perfeito. Você está conversando com seus filhos a respeito disso? Você está criando crianças que efetivamente são antirracistas? Como é que você está agindo no teu trabalho? Qual é o teu grau de atuação no teu trabalho? Se você é diretor de uma empresa, o teu quintal é bem grande. Se você é chefe ou se você é um funcionário, você também tem um grau de atuação ali dentro. Certo. Acho que duas coisas que apareceram ali no Zap, que dá para a gente dar um exemplo, né? As piadas, né?
né? Não é isso que resolve o nosso problema. Mas, de novo, a gente vai o tempo inteiro construindo esse tijolinho e, inclusive, contando, veja, você conta para os seus filhos quais são as ideias que são corretas. Sim. E é quando você ri de uma piada, ou quando você conta de uma piada, você está ensinando para o seu filho como agir em relação a algumas pessoas. Então, como você está criando? Apareceu também alguém que falou a respeito do professor, né? Então, o professor não fez nada. E aí eu digo para todo mundo... Ele né? é autoridade naquela classe, Naquela sala, ela é. E outros também. Então, aonde você é autoridade, aonde você está, seja o chato, não admita. Não deixa ninguém contar uma piada racista perto de você. Não conte, não ria, não é? É realmente assim, é tomar uma posição frente a essas coisas o tempo inteiro. E os quintais, eles vão ampliando, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? Nós temos o Conselho Afro, né? Que até eu estou aqui como uma representante do Conselho. O Conselho tem um campo de atuação. Então, por exemplo, uma ação que nós fizemos, que eu achei que foi muito interessante este ano, nós fizemos uma carta para todos os candidatos a prefeito da cidade de Rio Preto. Legal. E nessa carta nós colocamos pontos importantes ligados à negritude da cidade. Certo. Então, por exemplo, um cuidado com a Lei 10.639, que fala sobre o ensino de cultura negra na escola. Essa lei já existe, ela tem que ser praticada. Tá. Nós precisamos saber quem são os funcionários públicos, nós precisamos ter um censo constante, nós precisamos de capacitação para a segurança. A gente não falou desses números aí da segurança, que são terríveis. Nós precisamos capacitar também, formar a quem está na segurança, no nosso caso é municipal, para compreender esse sistema racista que nós temos e como é que se faz. Eu sou professora da Unesp. Na Unesp nós temos as cotas, nas outras universidades públicas também tem. Esta é uma forma também de atuação. E não é assim, como é que fala? Como você diz, né? Não é abstrata. Os nossos alunos, a gente está tendo uma possibilidade de receber alunos da escola pública. Legal. E dentro da escola pública nós temos a cota racial. Porque tem tanta coisa pra gente falar, né? A gente tem que falar da cota, a gente tem que falar de desigualdade social. Se a gente for entrar nisso, a gente fica até amanhã, né? É tanta coisa para ser discutida, é tanta coisa para ser clareada, né? E você meio que já respondeu a pergunta que eu ia encerrar com você, mas você acha que você tem esperança nas futuras gerações? Você acha que eles estão com essa... eles não estão recebendo, talvez, tanta informação errada quanto a minha geração recebeu, quanto a geração passada minha recebeu? Eles estão discutindo mais entre eles? Você acha que vai vir aí uma geração um pouco mais antirracista? Eu diria o seguinte, né? Se fosse fazer aquela frase de efeito, depende da gente, né? Não é uma questão só de deixar o tempo passar. Com o tempo vai melhorar. Não vai. Se a gente não atuar, se a gente não tiver uma atuação efetivamente antirracista em relação aos nossos filhos, em relação à educação, em relação inclusive aos conteúdos que a gente trabalha. Eu só ia dizer, por exemplo, eu participo também de um coletivo de intelectuais negros e negras que se chama CEDIM, e nós temos feito eventos e discutido a repensar a história do negro do Brasil. Então essa é uma função de professores, de intelectuais, cada um no seu quintal, de novo, né? Então não é uma questão só de passar tempo. Com a nossa atuação, eu acredito sim que a nossa geração pode ser diferente. Nós já melhoramos em muita coisa. Depende também da educação que a gente vai passar. Exatamente. Nós já melhoramos, mas ainda tem muito o que caminhar. Então, eu acho que a gente pode sim, mas temos que atuar. Mônica, eu adorei você. Muito obrigada. Obrigada por você ter vindo e representado tão bem esse tema, conversado com a gente tão abertamente sobre tudo isso. Obrigada, viu? Por nada, orgulhosa a gente está à disposição. Nós, 3 mulheres lindas, maravilhosas, aqui na sua telinha, né? Dominando o horário do almoço, trazendo informação. Tami, muito obrigada. Qual que é o teu YouTube que você quer passar? Do Ventre Até Aqui. Nós temos também um site. Qualquer dúvida, se quiser mandar um e-mail para perguntar sobre o assunto. E vamos em frente aí na nossa luta para a gente ampliar esse teste no Brasil inteiro. Bora! Qualquer coisa você procura ela nas redes. Gente, acabou! Beijo, até amanhã. Tchau!